e de que um dia seria de uma nação. E é exatamente assim que acontece conosco. Quando Deus, Ele te conhece verdadeiramente, quando você conhece a Ele verdadeiramente, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Um marco espiritual surge na sua vida. Não estou querendo dizer para quando você conhecer a Deus, você mudar o seu nome, mas sim estou falando para você mudar a sua vida. E é exatamente assim que o Senhor, então, Ele encontra. Paulo, por exemplo, ele poderia ter sido não escolhido, porque o passado dele foi um dos piores entre todos aqui. Nós vemos de que Paulo, ele era um perseguidor, ele era um assassino, e ele próprio reconheceu o quanto ele errou muito por ter matado seus próprios irmãos na fé. Mas acontece de que Jesus, Ele é o mesmo que apaga a história, Ele também é o mesmo que te dá um futuro novo. E é exatamente assim que Ele quer. Ele quer que a gente deixemos as coisas velhas e focamos somente naquilo que é o principal. E quando então Ananias, ele trouxe de volta a vista para Paulo, como se fossem umas escamas não só física, mas espiritual, como se a sua visão tivesse sido recuperada em todos os sentidos. Então ele disse: agora de hoje em diante você vai ser cheio do Espírito Santo. E a partir deste momento, então, Paulo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi a mesma pessoa que ele era do passado. Ele agora era uma nova criatura, porque as coisas já se passaram para ele, e eis que tudo se fez novo para a vida dele. E a partir daquele momento, então, ele começou a ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes você vai se achar indigno por causa do seu passado, por causa da história que você tem seguido, por causa dos pecados, por causa dos méritos, por causa das qualidades ou defeitos. Mas acontece, amados, de que quando o Senhor, Ele tem um chamado na sua vida, quando Ele tem uma promessa na sua vida, independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, Ele quer você como vaso escolhido para levar o nome dEle diante de todas as nações. E Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, mas é necessário você permitir-se fazer uma transformação na sua vida, sabe? Peça ao Senhor Jesus para que Ele limpe, sabe, o seu nome, porque muitas vezes nós somos conhecidos por títulos, por um monte de pessoas. Quantas vezes você não foi chamado, tipo, você lembra do fulano, aquele que não tinha capacidade, daquele que era mentiroso? Você lembra do cicrano, daquele que vivia mentindo, daquele que vivia roubando? É exatamente assim que acontece com nós, porque o mundo vai te dar um monte de títulos, as pessoas vão te dar rótulos, mas o Senhor, Ele não quer isso. Ele quer que você entenda de que você tem uma identidade nele. Ele quer que você entenda de que você tem um nome purificado, e Ele te chamou para você ser alguém e não ser mais um Zé Ninguém. Ele quer que você entenda de que agora você é salvo e de que você tem um chamado. Pode ser de que você tenha errado muito no passado, pode ser de que você tenha cometido muitas coisas ruins, porque ninguém aqui nessa terra é perfeito. Todo mundo é pecador, e todos cometem erros que lá no passado você se lembra, quando olha para cá, você queria ter feito diferente. O próprio apóstolo Paulo também ensina em uma das suas cartas de que se fosse para fazer tudo diferente, ele faria. Mas agora ele entendeu de que o propósito não é mais focar no passado, e sim focar no presente, no prêmio da vocação, que é um dia ganhar a Cristo e conhecê-lo na glória eterna. É por isso mesmo, amados, de que é bom a gente se inspirar nesse apóstolo, porque ele nos ensina muitas coisas, e muitas coisas que são edificantes na nossa vida. Se nós lermos mais ainda em Atos e conhecermos mais e mais a respeito da história desse grande homem, nós vamos ver o quanto Jesus, ele transformou, sabe, a água para vinho, o quanto ele trouxe vida, o quanto ele trouxe transformação na vida desse homem. Ele poderia não ter sido escolhido, mas ele
de que ele tenha fugido muitas vezes, assim como Moisés, por exemplo, de que deu várias desculpas para Deus só para não assumir aquilo de que ele tinha. E muitas vezes nós agimos também assim. Posso dizer que eu também ajo dessas vezes, às vezes assim. Mas uma vez que você é marcado pelo Espírito Santo, independente do lugar que você vá, se você corra para a direita ou corra para a esquerda, o Senhor Jesus, Ele sempre te encontra. O Senhor Jesus, Ele sempre vai te encontrar no caminho e Ele vai dizer: espere aí, saiba de que eu, Senhor Jesus, tenho ainda um propósito contigo, e esse amor vai nos perseguir por toda a vida, porque uma vez que você é marcado, uma vez que você é escolhido, uma vez que você é selado, uma vez que você foi encontrado, os olhos do Senhor estão sobre ti de hoje em diante. Assim como a música que eu acabei de cantar aqui, de que uma vez que você tem uma vida com Cristo, uma vez também o diabo ele não mais te toca. O diabo ele não mais vai encontrar forças para te derrotar, porque maior é aquele que vai lutar por você do que aquele que está no mundo. E o meu propósito por hoje é de que você assuma o seu chamado e aceite de que você é o vaso escolhido, e para onde você for, você vai levar o nome dele diante dos gentios, diante de nações, diante de pessoas, diante de magistrados, porque o Senhor ele quer que você conheça o quanto é difícil servir o nome dele, mas o final vai ser vitorioso. Pode ser difícil a nossa caminhada com Cristo, mas no final tudo valerá a pena. Pelo nome de Jesus, tudo vale a pena, amados. Glória a Deus. Aleluia.